Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Walter Júnior. Esta semana que passou, nós fizemos alguns vídeos falando sobre uma decisão do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sul do país. Vejam que um segurado do INSS recebia auxílio-doença antes de 13 de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência Social. Porém, este auxílio só foi convertido em aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência Social. O INSS concedeu a aposentadoria deste cidadão por invalidez, porém com os novos cálculos pela nova regra. Essa decisão do TRF4 diz que o INSS teria que calcular pelas regras antigas, porque o pedido do auxílio-doença foi feito antes da reforma da Previdência Social. Porém, muitos vieram aqui nos comentários e disseram que era mentira, nada disso era verdade, que nós estávamos inventando. Então vamos ver aqui diretamente do TRF4, do site oficial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vejam, aqui está, meus amigos, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, agravo de instrumento. Vamos descer um pouco. Poder Judiciário, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vejam aqui o site oficial, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Relator, Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Agravante, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O agravado, José Antônio Urbano. Relatório. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o pedido do autor, quanto ao cálculo da RMI. RMI é a renda mensal inicial. Nos seguintes termos. Evento 1, outubro 5, folha 29. O exequente pretende a revisão da decisão que homologou os cálculos sob o fundamento de que o INSS implantou o benefício com renda mensal inicial de R$ 1.166,32, correspondente a 60% do salário de benefício, conforme regras da reforma da Previdência. Entretanto, a aposentadoria por invalidez decorre de conversão de auxílio-doença concedido em 28 de agosto de 2018, ou seja, anterior à entrada em vigor da reforma, motivo pelo qual a renda mensal da aposentadoria deveria ser de 100% do salário de benefício, que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. Vejam que esses cálculos deveriam ter sido feitos pela regra antiga e não pela regra nova. A regra antiga diz que 100% do salário de benefício. A regra nova diz 60% do salário de benefício mais 2% a cada ano que se contribui acima de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. De modo similar ao que já liberado em caso assemelhado em tramitação na comarca, conforme alegado pelo próprio INSS, a emenda constitucional número 103 entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. Ocorre que o benefício concedido ao autor tem como DIB, data de início de benefício, 28 de agosto de 2018. Logo, a aposentadoria por invalidez debatida tem como início data anterior à entrada em vigor
da Emenda Constitucional 103/2019, de modo que não deve ser alcançada pelas alterações referidas, pois vedado emprestar ao texto referido eficácia retroativa. É aquilo que falamos do tempus regit acto, ou o tempo rege o ato. A lei não pode retroagir. Sustenta o agravante em síntese que o título judicial no qual se funda a execução foi expresso ao fixar a data de início da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por incapacidade permanente é 17 de junho de 2021, a data do julgamento. Assim, é aplicável as regras da EC 103/2019 para o cálculo da RMI, segundo o princípio do tempus regit acto. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, evento 6, despacho C1. Vamos descer um pouco para entender mais, porque é muito longo. Não obstante os fundamentos trazidos pelo exequente, entendo que no caso em tela é despiciente o exame da constitucionalidade do dispositivo suscitado nas contrarrazões, pois é possível restabelecer a decisão agravada, dado que demonstrado que a incapacidade que ensejou a concessão do benefício nesta Corte precede a vigência da Emenda Constitucional 103/2019. Então aqui está por completo esta decisão. Ela é muito longa, nós vamos deixar a fonte, vamos deixar o link e vocês podem ler por completo. Aqui está o voto. Receituário médico do cidadão atestado por tempo indeterminado, tudo o que consta no processo. Exame de ecografia, exame de ressonância magnética, atestado médico, CID, observações, exame, RX da coluna cervical, tudo aqui no processo. Aqui está, logo, constatado o fato gerador da incapacidade ocorreu antes da vigência da reforma previdenciária de 2019. A renda mensal inicial não deve ser calculada nos termos da redação do artigo 26, parágrafo 2º, da Emenda Constitucional 103/2019, em observância ao princípio tempus regit actum. Nessa exata linha de interlexão manifesta-se a jurisprudência deste colegiado. Ou seja, já houve uma decisão nesses mesmos termos. Vejam que está bastante claro. A renda mensal inicial deste cidadão não deve ser calculada nos termos da redação do artigo 26, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 103/2019. Ela deve ser calculada pelas regras antigas, 100% do salário de benefício e não 60%. Vamos descer mais um pouco. Ademais, na conversão de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente após a EC 103/2019, o valor do novo benefício não pode ser inferior ao concedido anteriormente, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários. Isso quer dizer que o cidadão não pode receber na sua aposentadoria menos que ele recebia de auxílio-doença. Aqui está a lei. É o TRF4 quem diz isso, não somos nós. Vamos descer mais um pouco. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento. Mais uma vez ficou bem claro, ante o exposto, aqui está, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
Este agravo de instrumento foi impetrado pelo INSS para não cumprir a lei, para que este cidadão ou esta aposentadoria fosse calculada pelas novas regras. A Justiça negou isso ao INSS, deu causa ganha ao segurado. Vamos descer mais um pouco. Mais Conferência, Tribunal Regional Federal, a ementa. Agravo de instrumento, cumprimento de sentença e vigência da emenda constitucional 103/19. A Justiça diz que é inaplicabilidade, que não pode se aplicar a nova lei neste caso. Incapacidade anterior à reforma previdenciária. Então fica bastante claro quando a Justiça dá direito ao cidadão, dizendo que o INSS teria que fazer ou terá que fazer os cálculos antes da reforma da Previdência. Se a incapacidade foi constatada antes da vigência da reforma previdenciária de 2019, a RMI, Renda Mensal Inicial, não deve ser calculada nos termos da redação do artigo 26, parágrafo 2º da EC 103/19, em observância ao princípio tempus resti acto. Mais claro do que isso é impossível, mas vamos descer mais um pouco. Hipótese em que a aposentadoria por invalidez decorre, aqui está claro, de conversão de auxílio-doença, que foi concedido em 28 de agosto de 2018, ou seja, anterior à entrada em vigor da reforma. Este benefício de auxílio-doença deste cidadão foi concedido no dia 28 de agosto de 2018, anterior à entrada em vigor da reforma, motivo pelo qual a renda mensal da aposentadoria deveria ser 100% do salário de benefício, que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. E para encerrar, na conversão de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente após a SC 103/2019, o valor do novo benefício não pode ser inferior ao concedido anteriormente, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade dos valores dos benefícios previdenciários. Tudo o que dissemos. Aqui está o acórdão. Florianópolis, 22 de março de 2022. Vejam que é recente. Isso aconteceu no mês de março. Vamos descer mais um pouco. Extrato da ata da sessão virtual do dia 10 de março de 2022 a 17 de março de 2022. Certifico que esse processo foi incluído na pauta da sessão virtual, realizada no período de 10 de março de 2022 a 17 de março de 2022, às 16 horas, na sequência 111, disponibilizada no DE de 25 de fevereiro de 2022. Certifico que a turma regional suplementar de Santa Catarina, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: foi retirado de pauta, ou seja, o INSS perdeu a causa. Ana Carolina Gamba Bernardes, secretária. Aqui está. Então aqui, como vocês puderam ver, todo o processo. Quando nós trazemos esses assuntos, esses julgamentos, nós temos lastros, temos base jurídica para falar sobre isso. Aqui a gente não está só lendo um texto que se encontrou na internet dizendo que agora você ficou milionário. A gente não faz isso. Quando a gente falou que este caso aconteceu no Sul, e se agora
todos que entrarem contra o INSS podem ter o mesmo destino, ou seja, ganhar, é porque a lei é para todos. Existe jurisprudência. O caso foi lá no Sul. O cidadão ganhou a causa contra o INSS. Ele recebia o auxílio-doença, ele começou a receber o auxílio-doença antes da reforma da Previdência Social. Antes do dia 13 de novembro de 2019. Porém, só se aposentou por invalidez depois da reforma, depois do dia 13 de novembro de 2019. O INSS era para ter calculado a renda mensal inicial deste segurado pelas regras antigas, 100% do valor do benefício. Porém, calculou pelas regras novas, 60% do valor do benefício, mais 2 anos a cada 1 ano depois de 20 anos de contribuição. E a Justiça agora fez justiça. O INSS recorreu, porém a Justiça deu causa ganha ao segurado. Quando a Justiça faz isso com o segurado do INSS, ele faz com todos. Porém, é necessário que o cidadão entre com ação contra o INSS. Se você agora ligar para o INSS e perguntar a qualquer atendente, ele não sabe nem o que é isso, porque ele não entende desse tipo de lei e nem foi atrás. Estagiário está ali para lhe atender, entrega documento, dizer uma coisa ou outra. E as pessoas do INSS que sabem disso, que têm este entendimento, não dizem. É necessário um profissional da área para lhe orientar. Então estamos aqui mostrando que aqui não se mente neste canal. Se você não acredita no site oficial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vá acreditar naquelas senhoras que leem aqueles textos no INSS, por sinal muito mal lido, e você acredita que todo dia tem dinheiro na sua conta. Aqui é real. É simples. Eu vou deixar o link desta matéria e você mesmo entra no TRF4. São palavras meio difíceis de interpretação para quem é leigo no assunto, para quem não entende muito os termos jurídicos, mas dá para você entender. Ou então tire uma cópia, leve para o seu advogado, peça para ele interpretar o que está aí. Porque é fácil apenas pegar um texto na internet, distorcer esse texto e dizer que você vai receber $1 milhão todos os dias. E você não ver nem a cor deste dinheiro uma única vez. Quando a gente vem aqui e mostra, a gente está mostrando porque tem lastro jurídico. A fonte está aí. É o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Santa Catarina. Tribunal Regional Federal. Desembargadores. Se você prefere desacreditar em um desembargador para acreditar numa senhora que lê um texto mal lido, aí já é problema seu. Porque ficam dizendo, isso não é verdade. O cidadão diz, um charlatão está inventando coisas. Aqui está, meu amigo. Aqui não se inventa, aqui se fala a verdade. Não coloquei por completo porque é muito longo, mas segue aí abaixo na descrição do vídeo o link. É só você ler. Se não consegue interpretar, porque realmente fica um pouco complexo, peça para alguém interpretar, para um advogado especialista em direito previdenciário. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.